Cada vez mais líderes têm se aberto à mentoria como parte do seu processo de desenvolvimento. E não é para menos. Com um mundo cada vez mais complexo, ambíguo, volátil, repleto de incertezas, é importante consultar pessoas que já trilharam um caminho que você ainda irá trilhar. O que é de novo na praça é que essa mentoria muitas vezes tem ocorrido de forma reversa. Aliás, esse é o tema do nosso Drops de Liderança de hoje. Mentoria reversa, o que é e como aplicá-la na sua companhia. Se é a sua primeira vez por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like se você curtiu o conteúdo. Toda semana tem vídeo novo sobre gestão e liderança, sempre no formato Drops, de pílula, em que você já consegue sair do vídeo e aplicar dentro da sua rotina de trabalho. Bem, então, sem demoras, vamos falar sobre mentoria reversa. O que é exatamente isso, né? É o processo de aprendizagem no qual alguém mais experiente aprende com um profissional mais jovem. Sim, talvez você seja diretor há 15 anos e se imagine aprendendo com seu estagiário de 18 ou 20 anos. Nossa, mas como assim? O que ele tem a me ensinar? Quando ele nasceu, já estava no mercado de trabalho. Sim. Gente, pense, por exemplo, em termos de inovação ou temas ligados à tecnologia. O seu filho de 14, 15, 16 anos talvez tenha muito a te ensinar. Não preciso nem continuar falando a respeito, você é consciente disso. Há muitos assuntos em que talvez não seja uma pessoa cabeça branca que tenha as respostas, ou já tenha trilhado o caminho antes de você. Pode ser, sim, alguém mais jovem. E a gente não pode esquecer, consequentemente, que mentoria reversa não tem a ver com idade, tem a ver com troca. Algo que alguém possui que você não possui. Você pode mentorar e muitas vezes vai mentorar profissionais mais jovens, mas você também pode ser mentorado por alguém 2 décadas mais jovem que você. Isso tem sido muito comum em organizações, principalmente organizações ágeis, organizações modernas, organizações em que há necessidade de se aprender sempre e de uma forma mais rápida. Aliás, vamos lembrar daquela conhecida frase de Peter Senge na sua obra seminal, A Quinta Disciplina, quando ele escreve que as organizações que aprendem são aquelas que criam as condições para que as pessoas se desenvolvam continuamente. Em especial, quem está na liderança da companhia. Porque se você espera que a sua empresa cresça, por exemplo, 25% nesse ano, e seria um absurdo, algo muito grande, fora da curva, você, gestor, precisa também crescer. Pelo menos 25%. Aliás, eu diria mais do que 25%. E você tem que estimular esse crescimento na companhia como um todo. Senão o crescimento, ao invés de ser uma dádiva, pode ser um baita problema, porque vocês não vão conseguir sustentá-lo daqui em diante ou terão inúmeros clientes insatisfeitos. Quais são os benefícios da mentoria reversa? Na prática, tanto o mentor jovem quanto o mentorado experiente ganham e ganham muito. Por exemplo, o mentorado experiente, ele se atualiza em temas de inovação e tecnologia, como eu falava há pouco, adquire novas perspectivas sobre cultura, diversidade, engajamento de pessoas, o que mantém alguém na companhia, o que não mantém, expectativas de carreira. Também há um fortalecimento da conexão com as novas gerações para entender exatamente o que passa pela cabeça das pessoas, e isso é importante quando você está no centro da decisão. Para quem é mais jovem, também é uma jornada fantástica ter a chance de mentorar profissionais que ele admira ou que os lidera no dia a dia, né? Dentre os benefícios, alguém mais jovem adquire empatia, desenvolve habilidades refinadas de comunicação, também se sente com a valorização do seu saber. Nossa, eu estou conseguindo contribuir, estou ajudando aqui, né? Alguém que está tomando a decisão lá à frente. Há um senso também de pertencimento, de contribuição real, a sensação de que o trabalho é significativo, que tem propósito. Isso tudo motiva e motiva muito, principalmente porque as pessoas sabem que têm a contribuir e estão sendo escutadas. Ok, Wellington, já estou convencido, talvez você esteja pensando aí do outro lado,
Mas como que eu começo? É muito difícil? Não, gente, você não precisa pensar num processo elaborado, olhando para a organização como um todo, você só precisa chegar no profissional mais jovem, alguém da sua equipe, que domine um tema sobre o qual você tem um interesse, ou precisa saber. E você chama essa pessoa para sentar e dizer assim, você pode me passar um pouco a respeito disso? Você pode me dar a letra? Você pode me mostrar para onde eu devo seguir? O que eu preciso saber de início sobre tal assunto? Então essa humildade intelectual, ela é importantíssima. Você que é líder, ou talvez seja mais do que líder, alguém muito experiente, já está no mercado há 30 anos, você não tem que achar que você se diminui, se torna extremamente vulnerável de um jeito ruim, se diz que não sabe. Não dá mais para saber de tudo. Aliás, nunca ninguém soube de tudo. Mas antes era fácil enganar, parecer que você dominava todos os assuntos. Agora as pessoas têm noção que você não sabe. Então, essa humildade intelectual de chegar e falar, olha, eu não sei sobre tal assunto, você pode me ajudar? Isso cria uma conexão absurda com as pessoas que você trabalha. E é claro, a mentoria reversa não precisa ser feita só com seus liderados diretos, pode ser feita com liderados de outras áreas, com gente de outras empresas. O importante é que você faça, porque mentoria reversa não diminui o líder, ela o expande, ela faz com que você mais rapidamente consiga adquirir perspectivas que importam e muito no processo de decisão. Bem, espero que você esteja consciente da importância, que você comece a praticar, e agora mesmo, talvez até mesmo dentro da sua própria casa. Por que não? Até mesmo dentro da sua própria equipe. Por que não? Até mesmo em qualquer outro ambiente que você participe hoje. Pense nisso.